Boa tarde a todos, tá? Mais componentes da mesa, colegas. Muito obrigada pelo convite. Acho uma oportunidade muito importante de debater um tema dessa relevância. E acho que vai caber a mim fazer alguns contrapontos, sem prejuízo, claro, da relevância da iniciativa e do próprio projeto. Primeiro, contar um pouquinho. O CODEC é o Conselho de Defesa dos Capitais do Estado, um órgão que existe em São Paulo desde 1963. Ele foi criado praticamente de uma forma contemporânea da criação das principais empresas do Estado de São Paulo. Ele é um colegiado, ele é formado, é presidido pelo secretário da Fazenda, formado pelo secretário de Planejamento, Casa Civil e outros representantes indicados pelo governador. Ao longo do tempo, a atuação do CODEC como colegiado, propriamente dito, ela foi sendo um pouco descontinuada e ele passou a atuar mais como órgão da própria Secretaria da Fazenda. Então, ele tem uma missão diretriz estratégica da política de investimentos do Estado, dos setores da economia, e um papel, eu diria que é um papel formal, de materializar o voto do acionista controlador do Estado nas empresas estatais. Então, sempre que temos uma assembleia de acionistas, né, aqueles temas que são próprios de assembleia, o procurador de Estado, eu sou procurador de Estado também, mas é o procurador do gabinete do procurador-geral que vai até a empresa, na assembleia, representando o Estado, com parecer do CODEC. Aprovação de contas, eleição de conselhos de administração, emissão de debêntures, alteração de estatuto, todos aqueles temas que são próprios de assembleia. Isso eu diria que é o papel mais estrito sensu do CODEC, o papel mais formal. A demanda que vem se colocando nos últimos anos, nesse tema de governança corporativa, compliance, riscos, né? Acho que é um tema super importante. Desde 2006, a gente tem procurado, em alguma medida, dar atenção a isso, numa primeira iniciativa de padronização dos estatutos sociais das empresas, os estatutos eram cada empresa tinha o seu estatuto, nem sempre, eu vi que foi um ponto de atenção do projeto muito importante, nem sempre o estatuto aderente à lei que autorizou a criação da empresa. Então, você tinha uma lei autorizativa e o estatuto abria aquele objeto social em vários tópicos, nem sempre aderentes à própria, enfim, própria questão que motivou a criação daquela empresa. Alçada de estatuto de conselho de administração, diretoria colegiada das formas mais variadas, sendo que em algumas empresas temas relevantes eram levados ao conselho de administração e outras empresas ficavam na alçada da diretoria. Então houve essa preocupação, né? Com relação a alguns temas assim que eu vejo assim, o que eu percebo no projeto? Ele tem duas vertentes. Uma vertente da questão das contratações públicas, e aí com uma preocupação muito de compliance, de evitar desvios, e uma vertente da atuação do acionista controlador nos órgãos societários. Então, essa preocupação de quem faz parte da composição do Conselho de Administração, como essas pessoas são escolhidas, né? Como é que a gente tem tratado isso, né? Primeira questão remuneratória, que eu acho que é muito importante. Então, de fato, isso é um dado de realidade, essa questão da composição remuneratória, ela se coloca, né? Em alguns momentos isso se colocou de uma forma, eu diria, muito exacerbada, e aí uma medida de controle que nós adotamos foi limitar a remuneração a 2 conselhos de administração, de forma a tirar um pouco esse viés de que a pessoa participe do conselho exclusivamente com essa ideia remuneratória. Então, isso já foi feito. No que diz respeito à indicação, né, o ponto que eu coloco é o seguinte, né, a sociedade de economia mista, ela tem uma razão de ser, quer dizer, ela só faz sentido você manter uma sociedade de economia mista se você tem, se o Estado enxerga aquela empresa como um instrumento de atuação importante de política pública, né? E para isso, quer dizer, é necessário que o Estado tenha instrumentos para atuar dentro dessa orientação de política pública, né? Então, em São Paulo, nós temos 21 empresas estatais, dos mais diversos tipos. Então, você tem desde uma delegatária de serviço público, aquelas que atuam nos transportes metropolitanos, metrô, CPTM, empresas de apoio ao Estado, né, aquelas que não necessariamente são dependentes de recurso do Tesouro, mas que prestam serviços para o Estado. Então, você tem o Prodesp, CPOS, empresas dessa ordem, e empresas que, se não atuam em regime de competição no mercado, atuam em mercados regulados. Você tem uma CESP, uma Sabesp, empresas de grande porte, que, por serem empresas de capital aberto, têm os seus mecanismos próprios de controle de CVM, com participação de minoritário, são empresas listadas em segmentos especiais de governança, Sabesp, Novo Mercado, CESP, nível de governança, quer dizer que tem mecanismos, né? Então, assim, a mensagem que eu gostaria de colocar é que, pelo menos assim, do universo que eu atuo, que eu tenho conhecimento aqui em São Paulo,
existem mecanismos de governança que, em alguma medida, já explicitado, seja no Estatuto Social, na própria legislação societária, onde você também já tem uma determinação de ser uma sociedade de economia mista, independentemente de participação do capital social, obrigatoriamente você tem um representante do minoritário no Conselho Fiscal, no Conselho de Administração, os mecanismos formais, em alguma medida, estão colocados. Claro, não com esse nível de profundidade, de aprimoramento que está sendo proposto nesse momento, mas alguns mecanismos se colocam. Então, o contraponto que eu gostaria de fazer é no seguinte sentido: de não, a preocupação é no sentido de você não desvirtuar o que seria uma atuação de uma sociedade de economia mista que tem um propósito por um pressuposto de que a participação do Estado nos órgãos societários e não simplesmente o Estado distante como acionista controlador, por si só seria um elemento a desvirtuar a atuação correta da sociedade de economia mista. Por exemplo, um ponto que eu coloco até para a gente poder refletir e debater. Quando se diz que não poderá fazer parte do Conselho de Administração o representante do órgão de controle do Estado. Quer dizer, no âmbito do Estado, a gente tem uma multiplicidade de órgãos de controle. Quer dizer, você tem uma secretaria tutelar, você tem uma secretaria da Fazenda, você tem uma agência reguladora, diversos órgãos que são os órgãos formadores da política pública daquela empresa. Então, que corte faríamos nisso? Então, é a secretaria tutelar que não deve participar? Mas aí eu penso assim, em não participando diretamente do Conselho, isso em si é uma garantia de que isso em si é uma garantia do direcionamento, do alinhamento da política pública, porque eu percebo que daí são propostos instrumentos para clarificar esse alinhamento. A Carta Compromisso, acho que é um instrumento muito importante, ou seja, você tem uma política pública que você vai perseguir, então me explicite como que essa persecução dessa política pública vai se colocar, as relações com o acionista controlador serão equitativas do ponto de vista financeiro, não serão, como é que você quantifica isso, como é que você alinha a expectativa de um minoritário que entrou com uma expectativa de retorno, para ter a clareza do quanto vai custar aquela política pública. Então, são elementos assim, muito importantes, todos esses que vão na linha da clarificação, do disclosure, de explicitar, dar concretude a esses temas que a gente coloca de uma maneira abstrata, a persecução da política pública. O que isso significa na prática? Qual é o subsídio de uma determinada ação? Isso me parece muito, muito importante, muito útil. Eu acho que são instrumentos, inclusive, de blindagem para o bom administrador, porque uma coisa é o CODEC como órgão de controle propor, uma coisa você prevê no estatuto, outra coisa você ter uma lei que determine que esses instrumentos têm que ser utilizados, né? O ponto que realmente, aí eu me questiono, mas acho que é justamente nesse debate que a gente vai ter elementos para formar convicção, é se não está se colocando um peso muito excessivo no sentido de digamos, vetar. Eu sinto que é quase que um veto de uma participação de representantes da administração direta na gestão e na administração da companhia, com o pressuposto de que isso por si só, é lógico aliado a todos, mas que isso teria um efeito de garantir que a sociedade de economia mista estaria perseguindo os fins para os quais ela foi colocada, os fins para os quais ela foi criada, é uma política pública e as pessoas que, enfim, que em algum momento são responsáveis por essa política pública têm, inclusive, uma responsabilidade. E uma questão que eu até coloco, a partir do momento que o ministro de Estado, o secretário de Estado, um servidor faz parte do Conselho de Administração, ele tem um dever fiduciário com a companhia, ele tem responsabilidades. Então, eu acho que é muito mais seguro você ter esse administrador formalmente fazendo parte dos órgãos da empresa e respondendo por isso, do que agindo por uma interposta pessoa, porque essas ações continuarão ocorrendo de alguma maneira. Eu tenho dúvida até que ponto essa blindagem formal vai alcançar esse objetivo. Mas, enfim, são esses os pontos que eu queria colocar. Muito obrigada.